começando, até pensando no público, embora eu fale de estoicismo nas minhas redes sociais, não é meu foco principal, eu muito mais sou um estudioso sobre o assunto para mim e não para passar isso tanto para os outros, mas acabo passando um pouco. Teria como você abordar para a gente o que é essa corrente filosófica, como que ela surgiu, antecedentes, principais nomes, um apanhado geral? Claro. Bom, a palavra estoico, né? Ela é uma palavra que podemos usar no nosso cotidiano. Uhum. E talvez ela tenha um significado que tenha alguma tangência, embora não completamente coincidente, alguma tangência com o que era o estoicismo na filosofia. Quando você diz fulano de tal agiu de maneira estoica ou agiu estoicamente, o que é que você quis dizer? Bom, eu entendo que isso significa uma certa competência, capacidade de suportar encontros tristes, né? Encontros adversos, encontros dolorosos, encontros angustiantes e assim por diante. Em outras palavras, o comportamento estoico é um comportamento de resistência alta em face de um mundo agressivo, lesivo, contundente, devastador, etc. Então, por exemplo, estávamos comentando aqui que ontem eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que 4 pudessem fugir. Eu estava indo dar uma palestra. Na verdade, meio essa que... parte eu não tinha entendido. Meio que uma aula sobre Antígona, que é uma tragédia. Uhum. Muito boa, Então, na trilogia tebana. Então, aí eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o carro, peguei o táxi que estava atrás. Logo atrás, que viu tudo e ficou feliz da vida que arrumou um cliente tão necessitado assim. Me levou até o lugar da aula, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Sim. Um comportamento que mostrou uma certa resistência ante o infortúnio, ante acidentes entristecedores, né? Bom, então, digamos que isso seja para o senso comum. Claro está que quando você fala do estoicismo, você tem essa palavra estoico mais o famoso ismo. E eu entendo que toda vez que tem o ismo, nós estamos diante de um conjunto de pessoas que pensa parecido, não é? E que coloca aquilo que vem antes como valor principal, não é? Ou como um valor de destaque importante. Então vamos lá. Liberalismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a liberdade como um valor importantíssimo. Sim. Comunismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a comunidade como um valor importantíssimo. Assim como o individualismo, o indivíduo, e o oportunismo, a oportunidade, Sim. e etc. Bom, então o estoicismo, né, nos remete à existência de uma corrente de pensadores, de pessoas importantes, seus admiradores, seus discípulos, e que tem, digamos, essa capacidade de resistência ao mundo entristecedor como um valor muito importante para a existência, para a vida, digamos assim. Ou seja, a vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica na hora de viver. Ou seja, se você for um frouxo, alguém que se deixa abater de maneira muito significativa ante qualquer encontro ou acidente entristecedor, você não poderá ter uma vida boa. A vida boa pressupõe essa capacidade de encarar a adversidade
E embora o afeto sempre exista, você superá-lo, suportá-lo e seguir adiante, digamos, na busca de um propósito, na defesa dos teus ideais e assim por diante. Então eu acho que esse é, digamos, é a primeira ideia, a mais elementar que nós poderíamos dizer. Então, de uma certa maneira, hoje em dia tem muita gente falando que a nova geração, ela é toda queixosa, ela é toda cheia de frescura, ela não sei o quê, ela não sei o que lá. Faltaria, portanto, um pouco de disposição estoica na hora de viver. Eu, por exemplo, acho, comparando eu mesmo e meus filhos, por exemplo, que de fato eles são muito mais sensíveis à adversidade do que eu. Uhum. Mas muito mais, assim. A capacidade de suportar o sacrifício é muito pequena, né? Então, por exemplo... Qual a idade deles, Cláudio? Só pra... eu tenho um filho de 34, uma filha de 31 e uma filha de 20, né? Uhum. E o que eu observo? Eu observo que, no meu caso, se o calo apertar, eu varo à noite, eu saio pra briga, né? Uhum. E eu observo a mesma coisa, pego e falo, não, mas peraí, isso aí é só amanhã, ou... Calma, preciso também do meu tempo de relaxar. Meu não sei o que lá, meu pipipi, blá. Então, eu percebo que há, de fato, uma certa dificuldade para a mobilização de recursos na adversidade. Uhum. Né? Bom, então, acho mesmo que a queda de potência determina, por mais tempo, uma situação de queda mesmo, de depressão, de tristeza, e que, em outros casos, como no meu, a tristeza dura menos e eu já estou, de novo, mobilizado para sair para a briga, talvez porque, e aqui eu levanto uma hipótese, pelo histórico, eu não tenha tido outro jeito. Uhum. E eles têm outro jeito. Uhum. Por exemplo, eu. Então evidentemente... Você é a saída. Que, quando como dizem, a água bate no bumbum, né? Uhum. Aí uns tendem a reagir mais rápido do que outros, por necessidade, por exemplo. Bom, na filosofia, o estoicismo surge na Grécia. E ele surge com esse nome porque as escolas filosóficas tinham o nome em função um pouco do lugar aonde elas aconteciam, onde as pessoas se reuniam. Sim. Então, por exemplo, a Academia de Platão era por conta do Jardim de Academos, né? O Liceu de Aristóteles também era relacionado ao lugar que ele se encontrava, e o Jardim de Epicuro também era indicativo do lugar das reuniões. Seria mais ou menos assim, sinceramente, alguma coisa do tipo filósofos da Praça da Sé, né? Filósofos de Santa Cecília, sim. filósofos do Butantã e tal. E Stoa era o pórtico, a porta de entrada de Atenas, aonde esse pessoal se reunia. E por isso receberam o nome de estoicos. Também era indicativo de um lugar. Uhum. Então, veja, não é que a palavra estoico já indicasse o que significa hoje. Sim. Não, ela significava a proximidade da porta de entrada. Bom, fazendo uma análise semiótica do poder, nós poderíamos dizer que quem fica perto da porta num espaço mais ou menos redondo está longe do centro. Sim. O que me faz pensar em que eles ocupavam uma posição, pelo menos topograficamente, periférica. E isto é verdadeiro. Quer dizer, esses estoicos gregos, eles tiveram pouca importância, sobretudo se comparados aos seus contemporâneos, né? No final das contas, estavam brigando com gente do calibre de Platão e Aristóteles. Então, bom. Agora, o que tem de especial no estoicismo é que
o seu filé mignon não é grego, mas é romano. E isso é muito curioso, por quê? Porque os romanos não são propriamente conhecidos pela filosofia, né? Eles são conhecidos pelo direito. Você fala em filosofia grega e em direito romano. Filosofia romana é mais ou menos, sei lá, um ginasta olímpico paraguaio, não é particularmente conhecido. Ou, como me disseram uma vez, pensador brasileiro. Eu estava num evento na Suécia e falaram, e no Brasil? Eu falei, não, no Brasil há um grupo de pensadores que tem grande êxito nas redes sociais. Falei do Cortella, do Karnal, do Pondé, da Monja, do Apai, e aí alguém lá falou, eu entendi, o meu pequeno alemão permitiu entender que ele falou, ou é pensamento ou é brasileiro. Pensamento brasileiro é uma aproximação esdrúxula. Bom, que sacanagem. Seria um paradoxo. Não é uma coisa... que não existe. Mais ou menos como ginástica olímpica paraguaia, alguma coisa assim. Ó. Não é que não exista, mas não é particularmente conhecido, digamos assim. Bom, vamos dar uma arredondada, porque hoje em dia não se pode falar mais nada. Mas você não pode falar nunca nada, mas ouvir, você ouve de tudo, né? Aí tá tudo certo. O que eu teria condições de dizer é que filosofia romana, você, claro, tem lá Cícero, tem... Bom, aí tem os estoicos de carteirinha, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, ok, mas é surpreendente que a acme, quer dizer, o ponto alto da filosofia estoica seja propriamente produzida pelos romanos. Como também nunca ouvimos falar de jurista grego, por exemplo. Né? Talvez seja ignorância minha, mas não é alguma coisa particularmente conhecida. Bom, um ponto suplementar. Apesar de ser uma escola de pensamento que tem os romanos como destaque maior, o estoicismo se inscreve num jeito grego de pensar. Né? E nós poderíamos chamar esse jeito grego de pensar, de um modo mais pomposo, como um paradigma, digamos assim, né? Um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento precisa ser apresentado aqui para que evitemos confusão. A referência é a natureza. Então, se você pegar Marco Aurélio, pega lá as meditações, as coisas de Marco Aurélio, aquilo que ele deixou escrito, muito mais ele escreveu, eu acho, para ele mesmo do que outra coisa, como você também falou, que o estoicismo é mais para você do que outra coisa. Marco Aurélio era imperador, certo? E portanto, alguém... outra curiosidade, quer dizer, alguém que acumulava a competência de governante, e consta um governante sábio, um governante aplaudido, um governante legítimo, e pensador, e filósofo, também de primeira linha. Procura aí, vai vasculhando pelo mundo, não é muito comum. Outra coisa, Marco Aurélio não era, governador de Chipre. Era tipo imperador de Roma, sabe assim? Tipo metade do mundo, 3/4 do mundo, sei lá. Não era insignificante, certo? Então ele era um baita imperador e um baita pensador. Né? Bom, então, retomando, jeito grego de pensar. Os gregos estavam convencidos, e aqui eu me refiro a um mainstream, a um jeito dominante. É claro que havia grego que não concordasse nada com isso, mas que o universo fosse cósmico. E cosmos quer dizer ordem. Então vamos lá, isso significa o quê? Que o universo funcionaria ou como uma máquina, ou como um organismo vivo, ou como... ele seria finito e ordenado, organizado.
Isso significa que ele tem um funcionamento enquanto todo. Isso é importantíssimo. Um funcionamento enquanto todo. E as suas partes constitutivas, elas que permitem esse funcionamento enquanto todo. Então, significa que cada parte tem, digamos, um papel a desempenhar nessa máquina, né? Então, se você imaginar que o teu organismo funciona como um todo e precisa que o intestino funcione, e o intestino tem um papel, beleza? A partir do momento que uma parte dá chabu, uma parte claudica, uma parte não desempenha o seu papel adequadamente, por efeito dominó, aquilo vai prejudicando o desempenho das outras partes e afetando, comprometendo o funcionamento do todo. Tá vendo esse jeito de pensar? Não. Sim. Então, claro, precisa de uma premissa. O universo é finito, é ordenado, e papá. Tudo isso é premissa. Agora, curiosamente, se você pegar os livros dos estoicos, nenhum deles apresenta isso que é para eles uma obviedade. Nenhum deles pega você pela mão e apresenta isso. Olha o que eu estou dizendo e tal. Então, olha, quando Marco Aurélio diz que você precisa descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa usar aquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias, né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o intestino me permite evacuar, e ele precisa evacuar para o organismo todo funcionar bem, todo o resto, tudo no mundo tem um papel, tudo no mundo tem uma função, ergon, todo mundo tem uma função, né? E naturalmente, as coisas da natureza, regidas pelo princípio da necessidade, cumprem esse papel necessariamente, digamos assim. E mais um elemento interessante. Na natureza, tudo é muito adequado para cumprir esse papel. Uhum. Então, se o papel do vento é refrescar, gozado, ele é muito bem feito para isso. Por quê? Porque ele é feito de ar que circula, e ar que circula ajuda mesmo a refrescar. Se o vento fosse feito com ferro de passar roupa, provavelmente ele teria um efeito menos refrescativo. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Certo? E é por isso que elas são como elas são, porque elas servem ao seu propósito. Então, de uma certa maneira, nós também precisamos descobrir qual é a nossa praia, precisamos saber, de certo modo, quem somos para entender qual é o nosso papel no universo. Então, isso é imprescindível. E desempenhar os papéis corretamente. Corretamente? Não é corretamente, é pouco. É desempenhar o seu papel com excelência. Arete, com excelência. Então, vamos lá. Vamos pegar, deixar o intestino de lado, parece uma obsessão, e vamos pegar o meu caso, né? Bom, muito bem. Então, qual seria a interpretação? Bom, meu pai queria me ajudar a descobrir qual era a minha praia. Então, como é que você descobre qual é a sua praia? A gente ainda não vem na maternidade com uma espécie de manual de instrução. Olha, tais e tais e tais características. Função, professor de não sei o quê, de tanto a tanto. Como fazer para chegar lá? Estude isso, né? Seria assim uma ficha de... Seria mais fácil, inclusive. Eu acho que seria terrível, porque tem países que tentaram fazer isso. É verdade. Essa que você já viria. Imposição de cima para baixo e termina em tragédia, né? Você, infantaria de frente, você, maquinista, você, médico. Orador. Não dá certo isso. Bom, também aí é preciso ver quem é o tirano, né? Porque... uma coisa é uma submissão ao todo do cosmos. A outra coisa é a submissão a algum... O Kim Jong-un. Algum... ditador, isso. De fato. Isso. Então, bom, aí, vamos lá. Aí meu pai me levava lá, flauta, horrível. Não é do ramo, não. Futebol, péssimo, horrível.
pintura, pelo amor de Deus, desenho, medonho. Foi testando várias coisas. Não, e no meu caso, porque tem gente que se vira em muita coisa. Uhum. No meu caso, era assim, bastava pegar no negócio pro cara dizer, olha, não... Péssimo. Eu me lembro que meu pai me levou para andar a cavalo. Quando você leva para andar a cavalo, você já está no fim da lista, né? Assim, ninguém começa pela equitação, né? Já está no fim. Aí o professor pegou e falou, monta aí. No que eu tentei montar, o professor olhou para o meu... Antes de eu subir completamente no cavalo, ele falou... Viu, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca vi isso, né? Assim, antes de subir? Durante o processo, né? Essa inabilidade... Ele vai levar meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo está atrás dele e tal. É medonho. Então era não, mas era não com gosto. Alguém poderia dizer, nossa... Eu estou dizendo, dentro do jeito grego de pensar. Sim. Alguém poderia dizer, nossa, isso é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Pior seria ser mais ou menos num monte de coisa. Né? Isso não é uma catástrofe. Eu acho que demora mais a chegar à conclusão. Por exemplo, eu sou mais ou menos em um monte de coisa. Então eu fiquei até quase os 30 anos tentando um monte de coisa que não era necessário. Tá vendo? Demora. Então era 0. E meu pai dizia para minha mãe, ele é ruim em tudo. Ou então... Ele é muito bom para uma atividade que o homem ainda não desempenha. Então, ele tem um talento incrível para alguma coisa que não sabemos o que é. Ainda é um... Não, mas sério? Se você parar para pensar, sujeito extraordinariamente talentoso para trabalhar como youtuber em 1500, é um problema. É um problema. Tá certo? Bom, brincadeiras à parte, um dia eu virei para ele e falei, preciso ir mais cedo para a escola. E meu pai tinha idade para ser praticamente meu avô, né? Acontece em certos tipos de paternidade. E meu pai era muito desconfiado. Então, mas chegar na escola mais cedo por quê? Eu falei, não, é porque vai ter prova. Falei, mas não basta... Ele falou, não basta chegar na hora da prova? Eu falei, não, eu preciso chegar antes. Por quê? Mas assim, muito desconfiado. Né? Falei, é que eu preciso ensinar os colegas. Eles sempre pedem para eu explicar a matéria. Você? Eu. Aí, assim, estranho. Ele pegou e falou, e assim, como é que você explica? Normalmente eu explico 1 a 1. Mas essa matéria ninguém entendeu nada. Então eles me pediram para dar uma aula para a classe toda. Antes da prova. Inclusive, o professor também disse, se vocês não entenderam, não tem importância, depois pergunta para o Clóvis explica e vocês entendem. Aí meu pai pegou, achou aquilo muito estranho e falou, sabe o que é? Eu vou com você. Nossa, foi super constrangedor. Sabe aquela coisa do pai junto e tal, né? Aí eu entrei na sala, estavam os colegas já sentados e tal, e meu pai pela janelinha, sabe aquele pedaço de vidro que tem nas salas antigas, para você ver o que está acontecendo lá dentro. Pela janelinha, o meu pai olhando, todo mundo, quem será aquele cara e tal. E eu comecei a dar aula, e depois meu pai viu que era verdade. Qual era a sua idade na época? Eu devia ter 12. Nossa, era jovem. Tá vendo? Não demorou tanto para seu pai descobrir, então. Bom, quando terminou a prova e ele veio me buscar, entrou no carro e ele pegou e falou, olha... Eu acho que nós estamos com uma luz aí. Você é um explicador. Aí ele virou para mim e falou, e se eu fosse você, me agarrava nisso, porque você não tem plano B. Ou é isso ou não é nada, né? Bom, eu não preciso te dizer que foram tão impactantes essas palavras que eu nunca mais desempenhei outro trabalho que não o de explicar. Que massa. Né? Nunca mais. Agora, não basta descobrir qual é a tua praia. E isso, eles são insistentes nisso. Você pode descobrir qual é a tua praia e fazer nas coxas. Uhum. E havia, portanto, o conceito de arete, o conceito de excelência. E o mais legal do conceito de excelência, no meu ponto de vista, é que ele é um hábito.
Quer dizer, não é o cara fazer chover na final do campeonato. Tipo Ganso, assim, né? Paulo Henrique Ganso, um craque de bola, né? Mas não é sempre que ele arrebenta. Mas quando ele arrebenta muito. Ele joga muito porque ele tem classe mesmo. Ele é bom de bola, mas é um pouco irregular. A excelência não é isso. E o fato de ser um hábito não quer dizer só que você faça de segunda a sexta. É mais do que isso. Você não precisa nem pensar para fazer. Se tornar automático, né? Então, quer dizer, você nem se dá conta, mas você já está fazendo o melhor que consegue. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ah, professor, eu nem estou entendendo nada do que o senhor está falando. Não importa, é o melhor que eu consigo fazer. Porque essa é a ideia da excelência. Tirar o melhor de si, sem precisar nem pensar sobre isso. Agora, observe. Não é um padrão idêntico para todos. É tirar o melhor de si, nos limites da própria natureza. Sim. Então, veja que curioso. Você pode ser excelente e não ser bom. E isso é muito louco. Por quê? Lembra que tinha regular, bom, ótimo e excelente. Na verdade, esses conceitos, eles não são conceitos possíveis. Porque eles não se referem à mesma coisa. Uma coisa boa, ela transcende o particular. O excelente não transcende o particular. É o seu excelente. O excelente é o meu excelente. Então eu posso ser excelente e não ser bom. O seu excelente em hipismo ainda era muito ruim. Em geral. Não, era tragédico. O meu excelente em hipismo, ele era ridículo, mais para, né? Agora, eu dou um outro exemplo. Ô, Clóvis, deixa eu só retomar aqui. Desculpa, é que eu tô falando, porque eu não sei fazer outra coisa. É porque meu papel aqui nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto... você faz muito bem. ...entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre isso, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? Mais constante, a partir de todas as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um comportamento mais reto, eu diria, mais, de alguma forma... Sem muitas... Sem grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Exato. Perfeito. Sem paixões. Perfeito. Exato. Perfeito. Eu te diria o seguinte, se me permitir. Você usou a palavra passivo. Não, eu acho que às vezes... Não, passivo então é ruim. Eu ruim. ia ser errado. É ruim. Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre isso, né? Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, não é isso. Mas não, porque para buscar a excelência, assim, não dá... A cabeça tem que funcionar, né? Você tem que agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois... O estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim. Inclusive, eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? Mas com um pouquinho de ira. Porque eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás era. Lá atrás. Então, eu era uma jovem que é explosiva. Foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, voltou mais madura. Eu era imatura, né? Então, tudo me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então, eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories para cá, eu falei que a Malu era uma estoica, mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né? Que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia, ele não se revoltou com isso.
Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, mas eu tô falando de você especificamente. Você sim. fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem, sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia. E não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem 1 hora a mais para que tem dislexia, tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo. Né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas quando você falou de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis, você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. O Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo. Isso. Que era esse grego que ele era um comerciante, e em determinado momento aconteceu um naufrágio, e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu, porque é a vida, pô. Você vai sair no meio de uma nevasca e falar, tá nevando e não era pra estar nevando, vai se revoltar contra a natureza? Não dá, né? Simplesmente, mas por favor. Bom, primeiro, essa sua condição te permite mais do que simplesmente uma aceitabilidade, ela te permite uma excelência verbal, né? Tanto que você é profissional da palavra, né? Obrigada. Vamos acreditar nisso aí. E o faz com maestria, Obrigada. Né? Bom, o exemplo é excelente, né? O estoicismo é muito isso, é uma sabedoria que te ensina a não se revoltar com o que é, mas te ensina a não se revoltar com o que é, te explicando que as coisas não giram em torno de você, né? Mas assim, a natureza vem rodando, sabe? Digamos, a materialidade do mundo, e quando eu digo mundo é filosoficamente, porque eu estou falando mesmo do universo, do todo, né? Aquilo vem... Né? Quer dizer, se você imaginar que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade que se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos, né? Se você imaginar que o Sol está girando em torno do centro da galáxia numa velocidade ainda muito maior. Se você imaginar que o Sol é mais ou menos 120 vezes o tamanho da Terra e está girando em torno do centro da galáxia, no braço de Órion, numa velocidade absurda, etc. E aquilo vem... Né? E você que é um grão nessa história, apareceu no turbilhão, né? Aí você olha pro turbilhão e diz, que porra é essa? Não estão me vendo aqui? E tal, né? Quer dizer, é se revoltar contra a natureza. Ele não tem entendido que no final das contas não é você. É uma engrenagem colossal da qual você faz parte numa insignificância absurda em relação ao todo, mas numa importância máxima em relação a você, em que você, obviamente, ou entende que as coisas são como são, tipo, o planeta Terra é insignificante, em relação ao Sol, o sistema solar é insignificante na Via Láctea e a Via Láctea é insignificante em relação ao resto das constelações e que, portanto, a coisa é o que é e você é o que é. Agora, dentro do que é, a ideia é que seja o melhor possível. Não é assim, olha, né? Coisa é grande,
o negócio é grande, meteoro, não sei o quê, a Terra é uma porrinha e a coisa e tal. Então, velho, eu vou sentar ali e vamos esperar essa porra passar, daqui a pouco eu morro e tá tudo certo, né? Não, é bem o contrário. Quer dizer, a coisa vem e você, agora veja enxergando a coisa do outro lado. E você teve o privilégio, assim, vamos dizer, cósmico de existir. Porra, já que você existe, quando haveria zilhões de ocorrências que não te fariam existir, porque bastaria um espermatozoide torto entrar na frente do seu e pronto, já não seria você. Então, já que a vida é quase uma impossibilidade, quase raiz de -1, mas ela é uma grande improbabilidade, velho, então é o seguinte, deixa eu ver quem eu sou e aí eu vou viver e naturalmente eu viverei a melhor vida possível se eu explorar o que eu tenho de melhor. De melhor. Ah, mas eu não queria ser explicador, né? Eu queria ser jogador de golfe. Pois é, velho. Então, mas você, no meu caso, que tenho 9% da visão de uma pessoa normal. Então, você não enxerga nem o buraco, nem o taco, nem a bola, nem não sei o quê. Então, evidentemente... Não vai rolar. Não vai rolar ser jogador de golfe. Então, é isso aí. Agora, essa aceitação de um lado... E a parte que depende de nós, de outro lado, é que fazem a equação da sabedoria. É o Epicteto. Metade da vida depende de você, a outra metade não depende de você. Na sua vida tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar.